dia, terceiro ano. Tudo bem, meus alunos queridos? Como vocês estão? Conta pra mim como foi o fim de semana. Espero que tenha sido muito bom e que vocês tenham estudado bastante para a nossa atividade avaliativa de ciências hoje, hein? Daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada. Hoje, nosso cronograma, nós então teremos a atividade avaliativa de ciências sobre os 5 sentidos que nós utilizamos para perceber o mundo. E teremos aula de matemática e língua portuguesa. Vamos iniciar a nossa semana agradecendo a Deus e pedindo a Ele toda a proteção. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por cada família, Pai. Guarde cada um debaixo da tua proteção. Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos, Pai. Seja conosco em todo o tempo. Abençoe esta semana, que nós possamos ter uma semana de estudos proveitosa, que nós possamos fazer a nossa atividade avaliativa daqui a pouquinho e que todos nós possamos nos sair muito bem. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos ter aula de matemática e língua portuguesa e a de ciências vai ser online, atividade avaliativa, para vocês levantarem a plaquinha de V ou F. Espero que já esteja organizada a plaquinha também, hein? Então, vamos lá. Vou começar com a atividade de matemática. Hoje nós vamos iniciar uma nova unidade. Vamos começar com a unidade 5, que vai ser a matemática e a educação física. Então, vamos utilizar os nossos conhecimentos em matemática na questão de educação física. Aí lá no plano de estudos vai pedir para você ler o box O Que Eu Sei com a sua família, você leia. E essa unidade 5 vai tratar de medidas. Medidas, que medidas, Tia Ju? Centímetro, metro? Não, inicialmente nós vamos tratar de medidas de capacidade e medidas de massa. Medidas de capacidade são aquelas medidas para dizer quanto cabe em alguma coisa. Isso é medida de capacidade. Por exemplo, e a medida padrão, a medida padronizada de medir capacidade é o litro e o mililitro. O litro é representado pela letra L e o mililitro é representado pelas letras ml. Então, quando você vê ml, significa mililitro, L significa litro. Quando a gente fala de medida de capacidade, geralmente a gente vai falar de líquidos. Quanto de líquido que cabe naquele recipiente. Então, quando a gente geralmente vai falar de líquidos, a gente vai tratar de medida de capacidade. Qual a capacidade daquele recipiente em relação aos líquidos? Quanto cabe naquele recipiente em relação aos líquidos? Por exemplo, eu peguei aqui a mamadeira do meu filho. A capacidade dessa mamadeira é 330 ml. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui no vídeo. 330 ml. 330 mililitros. Aqui o ml aqui, ó. ml. Então, essa mamadeira cabe 330 ml de leite. Ou de chá, ou de suco, de água, o que eu colocar aqui. Ela cabe 330 ml. Já esse produtinho aqui para o cabelo, ele cabe, deixa eu ver se dá para vocês verem, 100 ml. A capacidade desse frasco aqui é 100 ml. A capacidade de uma caixa de leite que a gente compra no mercado, aqui na minha casa não tem leite, a gente não toma leite, então, mas na casa de vocês deve ter. Aquela caixinha de leite que a gente compra, qual a capacidade? Quanto que vem? 1 litro. Aí vai vir 1 L, 1 litro. 1 litro é o mesmo que 1000 ml. Então, 1000 ml é igual a 1 litro. Então, aqui tem 330 ml na mamadeira. 1 litro precisaria de mais... Para formar 1 litro, teria que ser 1000 ml.
Então, aqui tem 330, essa aqui tem 100 ml e 1 litro é 1000 ml. Então, medidas de capacidade, nós vamos falar geralmente dos líquidos. Quanto que cabe de líquido naquele recipiente. E aí, a medida padronizada para falar em líquido, em medida de capacidade, é o litro e o mililitro, L e ml, como eu mostrei aqui para vocês. E nessa unidade também nós vamos falar de medida de massa. Medida de massa. Massa, vai comprar pão e amassar? Vai fazer a massa? Não. Medida de massa. Massa, eu já falei para vocês que massa é o mesmo que peso. Então, medida de peso. Quando você vai falar medida de massa, então você vai falar que que a unidade de medida é o peso, é de peso, para fazer o peso. Qual é a unidade de medida que nós usamos para calcular a massa? Qual a unidade de medidas que nós usamos para calcular o peso, né? Então, quando eu falo assim, vou dar uma receita, por exemplo, coloca 3 porções de farinha de trigo. 3 porções de farinha de trigo não é uma medida padronizada para eu falar de massa, de peso. Agora, quando eu quero usar uma medida exata, uma medida padronizada para falar de peso, eu vou falar de quilograma, vou falar de grama e vou falar de miligrama. Olha só, medidas de massa. Massa é o mesmo que peso. Para se referir à medida exata de massa, usamos unidades de medidas padronizadas. Então, para a gente se referir à medida de massa, nós utilizamos unidades de medidas padronizadas, porque quando você fala em porções, você está tendo uma base, está falando assim, é mais ou menos tanto. Agora, quando eu quero falar exatamente o peso, a unidade de medida que eu vou usar é unidade de medida padronizada. E quais são essas unidades de medida padronizadas para tratar de peso, de massa? Quilograma, grama e miligrama. Tá vendo aqui, ó? Unidades de medida de massa padronizadas. Quilograma é representado pelas letras KG. Grama é representado pela letra G. E miligrama, quando ainda é menor ainda a medida, a gente representa pela letra MG. Então, essas são as unidades de medida de massa padronizadas. Quilograma, grama e miligrama. 1 quilograma, 1 quilo, é o mesmo que 1000 gramas. 1 quilo tem 1000 gramas. E 1 grama, 1 grama tem 1000 miligramas. 1 grama tem 1000 miligramas. Não é 1 grama que fala não, viu? Porque 1 grama é 1 grama do chão, do campo de futebol. É a grama do campo de futebol. Quando a gente trata de medida de massa, a gente usa no masculino. 1 grama, 200 gramas. Às vezes a gente vê no mercado, me dá 200 gramas de mussarela. 300 gramas de presunto. Não é 300 gramas de presunto, nem 200 gramas de mussarela, porque gramas, essas gramas aí, 200 gramas, 300 gramas, seria a grama de jogar futebol, a grama do jardim da nossa casa. Na minha casa não tem jardim, né? Mas eu sei que tem muitas casas que tem jardim e que tem grama. Então, lembrem-se disso. Toda vez que vocês forem falar de grama relacionada à unidade de medida de massa, de peso, então você use no masculino 1 grama, 200 gramas de mussarela, me dê 500 gramas de carne moída. Não é 500 gramas, sempre no masculino, tá bom? Vamos ver aqui, eu peguei um pacote aqui na minha casa tinha um pacote de farinha de trigo. Aqui nesse pacote de farinha de trigo tem 1 quilo, 1 quilograma, olha aqui, 1 quilograma. Escreve com K, aqui na letra KG, mas quando a gente vai escrever por extenso, é com QUI, quilograma. Então aqui tem 1 quilograma. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas.
Então, aqui tem 1000 gramas ou 1 quilograma. Aí, eu peguei outro pacote aqui de macarrão. Deixa eu ver onde está o peso. Aqui, ó. 500 gramas esse pacote de macarrão pesa. Tem 500 gramas o peso desse pacote de macarrão. 500 gramas. Se esse pacote de macarrão tem 500 gramas e eu sei que 1 grama tem 1000 miligramas, se eu fosse transformar esse pacote de macarrão em 1000 miligramas, seria, se aqui tem 500, 500 vezes 1000, 5000. 500 mil, aliás, né? Miligramas. 500 mil miligramas tem e tem 500 gramas. E se eu posso transformar em miligramas, seria 500 mil miligramas. Então, essa unidade vai tratar disso, vai falar de unidade de medida de capacidade, que vai ser litro e mililitro, e vai tratar de medida de massa, que é peso, quilograma, grama e miligrama, certo? Aí vai pedir para vocês fazerem as atividades da página 143 até a página 145. Aqui tem escrito assim, ó. Metas diárias. Você vai ler o texto, cuidados na medida certa, para poder fazer tudo o que está aqui. Você tem que ler o texto. Então, você lê esse texto da página 142 e essa tabela aqui, ó, metas diárias. A meta diária daqui do texto é caminhar 3 quilômetros, beber no mínimo 2 litros de água, comer no máximo 50 gramas de pão, andar de bicicleta por 30 minutos. Nas metas diárias de Patrícia aparecem diversas grandezas, isto é, características das atividades ou dos objetos que podem ser medidas. Aparecem também unidades de medida, que são medidas que servem de padrão para realizar medições. As palavras destacadas, essas aqui, quilômetros, litros, gramas e minutos, são unidades de medida. Reescreva cada uma delas no quadro abaixo de acordo com a grandeza correspondente. Aí tem aqui a grandeza. Capacidade da garrafa de água. Qual dessas unidades de medida que vai medir a capacidade de uma garrafa de água para pôr líquido? Os quilômetros, os litros, as gramas ou os minutos? Aí você vem aqui e escreve. A grandeza, massa de pão. Qual dessas unidades de medida que serve para a gente comprar pão, por exemplo? Quando a gente vai comprar pão no mercado, a gente compra pão por quilômetros, por litros, por gramas ou por minutos? Qual a unidade de medida que representa a grandeza distância a percorrer? Quilômetros, litros, gramas ou minutos? E qual a unidade de medida que representa a grandeza tempo de pedalada? Qual a unidade de medida que representa o tempo? Quilômetros, o tempo é representado por quilômetros, o tempo é representado por litros, o tempo é representado por gramas ou o tempo é representado por minutos? Aí você vai escrever aqui. Na página 144 vai ter um textinho sobre grandezas de massa e capacidade. Aí aqui tem um pão, um suco, uma maçã e 1 litro de leite. Aí quer saber se esse pão ele é medido por medida de capacidade ou por medida de massa. A unidade de medida que vamos medir o pão é a unidade de medida de capacidade ou de massa. A unidade de medida de capacidade, olha qual que é. Litro e mililitro. Pão a gente compra em litro e mililitro? Ou a unidade de medida do pão é a unidade de medida de massa, de peso? Quilo, grama ou miligramas? O suco, do mesmo jeito. Qual é a unidade de medida para medir o suco? A gente vai usar a unidade de capacidade, que é litro e ml, mililitro. Ou a gente vai usar quilograma, grama e miligrama, que é a unidade de peso, de massa. Maçã, a gente vai usar a unidade de capacidade ou a gente vai usar a unidade de massa? Unidade de capacidade vai tratar de líquidos, vai tratar de qual capacidade, quanto cabe naquele recipiente. Então, vai ser litro e mililitro. Unidade de capacidade vai representar o peso
de capacidade não, de massa, vai representar o peso, quilograma, miligrama. Maçã a gente compra por litro, por quilo, por miligrama. Então é medida de massa, grandeza de massa ou grandeza de capacidade. O leite a gente compra por litro ou por quilo. É medida de massa, de peso ou de capacidade. Aí você liga e leia o texto que está escrito aqui na página 145 e responda a pergunta que está na página 145, tá bom? Então a atividade de hoje é essa, a pergunta que está escrita aqui é: segundo a OMS é a Organização Mundial da Saúde, qual é a recomendação mínima diária para o consumo de frutas, legumes e verduras? Então você leia o texto que lá está falando, segundo a OMS, qual a recomendação mínima diária para o consumo de frutas, legumes e verduras. Quanto de frutas, verduras e legumes a OMS recomenda a gente consumir por dia? Leia e responda. Tá super tranquilinha essa atividade de hoje. E a atividade de língua portuguesa, nós vamos continuar falando sobre substantivos. Nós vamos ver que os substantivos, nós já vimos que substantivos comuns são substantivos que nomeiam todos os seres de uma espécie. Substantivos próprios são os substantivos específicos que dão nomes aos seres. E os substantivos próprios, vocês precisam lembrar que eles têm que ser escritos com letras maiúsculas iniciais. Então, os substantivos próprios são nomes de pessoas, nome de cidade, nome de estado, nome de país, nome de animal. Então, todos os substantivos próprios devem ser escritos com letra maiúscula inicial, letra inicial maiúscula. Então, não pode escrever nome de gente com letra minúscula, não pode escrever nome de cidade com letra minúscula, igual tem gente que escreve Aparecida de Goiânia com letra minúscula, nem pensar. Sobrenome também é com letra maiúscula, então substantivos próprios, letras maiúsculas. E agora nós vamos tratar de substantivos coletivos. E o substantivo comum, ele pode ser no singular ou no plural. Por exemplo, se eu falo assim, um lápis. Mas lápis, o plural de lápis é lápis mesmo. Lápis já é uma palavra no plural. Deixa eu achar alguma coisa aqui que vai dar certo. Vou pegar essas duas coisas aqui. Um objeto. Um recipiente. Recipiente. Aí eu coloco outro. Aí eu fico com recipientes. Eu acrescento a palavra S e vira recipientes. É igual a atividade anterior. Ganhei uma rosa ou ganhei rosas. Se fosse mais de uma. Ia acrescentar a letra S na palavra e ficaria no plural. Rosas. Só que existem uma palavra no singular que representa um conjunto de coisas no plural. Por exemplo, rosas. Um conjunto de rosas. Um conjunto de rosas é o mesmo que um ramalhete, um buquê de rosas. Ramalhete ou buquê. Isso é substantivo coletivo. O substantivo coletivo de rosas é buquê. Buquê é um conjunto de rosas. Constelação. Constelação é o substantivo coletivo de um conjunto de estrelas. Então, um conjunto de estrelas é uma constelação. Então, o que era no plural vai ser representado por uma palavra só. Então, muitas estrelas é o mesmo que uma constelação. Muitas rosas é o mesmo que um buquê. Então, um conjunto de rosas é um buquê. Um conjunto de estrelas é uma constelação. Um conjunto de soldados, quando os soldados estão todos reunidos, é um exército. Quando a mamãe está grávida, vai comprar muitas roupinhas para o bebê. Aí vai comprar as roupinhas para o bebê. Um conjunto de roupinhas de bebê é um enxoval. Vai fazer um enxoval do bebê. Então, enxoval é um conjunto de roupinhas de bebê. São muitas roupinhas de bebê. Roupinhas de bebê, o coletivo de roupinhas de bebê é enxoval. Deixa eu ver mais. Aí na atividade, no plano de estudo, eu coloquei a definição de substantivos coletivos e coloquei uma lista de substantivos coletivos para vocês
escreverem no caderno. Então, por favor, faça o cabeçalho, escreva o que é substantivo coletivo no caderno e escreva aquela lista todinha de substantivos coletivos para vocês treinarem. Bananas. Quando eu tenho muitas bananas, o coletivo de bananas é penca. Eu tenho uma penca de bananas, uma penca de banana é o mesmo que muitas bananas. Deixa eu pensar outro coletivo. Coletivo de ilhas. Quando eu tenho muitas ilhas reunidas, eu tenho um arquipélago. Arquipélago é o coletivo de ilhas. Deixa eu ver mais. Alunos. Quando eu tenho muitos alunos reunidos, eu tenho o quê? Uma classe, uma turma. Quando eu tenho muitas pessoas reunidas, tem uma multidão ou população também. Então, substantivo coletivo é uma palavra no singular que é utilizada para representar um conjunto de coisas no plural. O que seria um conjunto de coisas no plural? Muitas rosas, aí é o mesmo que um buquê. Um buquê. Então, eu não falo um buquês. Só se for mais de um buquê. Mas um conjunto de rosas é o mesmo que um buquê. Um conjunto de estrelas é o mesmo que constelação. Um conjunto de letras, muitas letras, é o alfabeto. Deixa eu pensar em outro coletivo. Um conjunto de peixes, é um cardume. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Vai tratar sobre substantivos coletivos. Você vai fazer a atividade. Você vai ler o texto da página 184 e fazer, e a 185. Aqui no box Regra da Língua da 184 falou: a maioria dos substantivos da língua portuguesa pode ser empregada no plural ou no singular. No singular, aí tem avó, amigo e colega. No plural, avós, amigos, colegas. E aí aqui tem as palavras no singular para você passar para o plural. A tia, as tias, a irmã, a prima. Aí aqui deu no plural para você pôr no singular. As madrinhas, qual que é o singular de as madrinhas? Aí você escreve aqui. Aí, aqui tem na regras da língua, substantivo coletivo é aquele que se apresenta com a escrita no singular, mas representa um conjunto de coisas. Por exemplo, família. Família é uma palavra no singular. Família não é no plural, uma palavra no singular. Mas quando eu falo família, família representa o quê? Um conjunto de parentes, né? Muitos parentes formam uma família. Então, família é no singular, mas família está representando um grupo que seria no plural. Parentes, muitos parentes formam uma família. Aqui deu outro exemplo, ramalhete ou buquê, conjunto de flores. Conjunto de flores é o mesmo que ramalhete. A turma, o mesmo que eu dei também, ó. Conjunto de pessoas, grupo de amigos ou grupo de estudantes. Grupo de estudantes pode ser turma ou classe. Então, essa atividade vai ser sobre os substantivos coletivos. Não se esqueçam de escrever os coletivos no seu caderno para você treinar. E é isso. Hoje nossa aula é essa. Daqui a pouco eu vou fazer a chamada para a gente fazer nossa atividade avaliativa de ciências. Espero que vocês tenham estudado bastante. E qualquer dúvida, podem me chamar. Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Bons estudos. Caprichem na letra. Façam cabeçalho. Tudo beleza. E não tenham preguiça. Não esperem as minhas respostas. Façam vocês. Tá bom? Beijo. Tchau.